Olá, vamos falar sobre psicomotricidade e fisioterapia. Meu nome é Karine Cristine, eu sou fisioterapeuta graduada pela UFRN, especialista em terapia manual, em fisioterapia pediátrica e em psicomotricidade. Tenho experiência em fisioterapia neurológica e pediátrica e trabalho num consultório próprio. Essa aula a gente vai abordar sobre conceito da psicomotricidade, sobre os campos de atuação da psicomotricidade, sobre os elementos da psicomotricidade e vamos abordar também como a psicomotricidade pode estar sendo utilizada como um instrumento na prática fisioterápica. De acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, o conceito de psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. É sustentada por 3 conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto. Esses 3 elementos trabalhando em conjunto no corpo humano. Essa palavra psicomotricidade não é muito antiga, ela veio através, a primeira vez que se gerou esse conceito, que essa palavra foi falada, foi através de Ernest Dupré, que é um renomado psiquiatra francês, que em 1907, estudando algumas crianças com atraso motor, falou sobre a primeira vez que foi falado sobre síndrome da debilidade motora e se relacionou com a debilidade mental e começou a se estudar sobre essas questões psicomotoras nessas crianças. Então, ele começou a observar que existe uma união íntima entre alterações mentais e motoras, parecendo constituir verdadeiras paralelas psicomotoras. Bem, a psicomotricidade, ela visa facilitar a interação entre a motricidade, a afetividade e a mente. Pois ela acredita que o desenvolvimento motor normal das pessoas, ela está relacionado a esses 3 fatores, não só o motor, né? Como nós costumamos a estudar na fisioterapia, né? Mas a mente e o afetivo, o cognitivo, é extremamente importante, né? Como a gente vê nessa figura, né? O toque entre o coração e a mente é fundamental para o desenvolvimento motor de qualquer pessoa, de criança a adulto, a idoso. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os campos de atuação da psicomotricidade, tá? Ela está dividida, alguns autores falam em 3 campos, outros falam em 4 campos. Eu optei por falar em 4 campos de intervenção. A primeira é a estimulação psicomotora, tá? Que ela é utilizada mais em crianças com deficiência, em crianças com atraso de desenvolvimento motor, né? No primeiro ano de vida, é um programa que envolve contribuições para o desenvolvimento harmonioso da criança no começo da sua vida, né? A terapia psicomotora, que é já algo mais voltado para a psicologia, que é dirigida a indivíduos com conflitos mais profundos na sua estruturação psíquica, né? Associados aos funcionais, ou desorganização total de sua harmonia corporal e pessoal. Nós temos também a educação psicomotora, que é realizada na educação infantil, tá? Através dos professores de educação infantil, e dirige-se prioritariamente à criança em condições de frequentar a escola e sem comprometimentos maiores, respeitando as etapas progressivas do desenvolvimento motor. Então, a educação psicomotora, ela deve ser realizada em todas as crianças, independente se ela tiver alguma deficiência ou não, realizada dentro da educação infantil, pois a educação psicomotora, ela previne debilidades, né, psicomotoras, e previne também a precisão dessa criança realizar reeducação psicomotora. Uma criança que realiza uma boa educação psicomotora, pode ser que ela não venha a precisar fazer reeducação psicomotora, que é algo mais clínico, tá? Realizado por psicomotricistas, que é a ação desenvolvida em indivíduos que sofrem perturbações ou distúrbios psicomotores, né? E na clínica
que vai ser estimulado essa pessoa, que pode ser de criança, da mais tenra idade, até o idoso mais velho, tá certo? E aí a gente vai entrar nos elementos da psicomotricidade. Vamos falar um pouquinho sobre o esquema corporal, a lateralidade, a tonicidade, a estrutura espaço-temporal, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação geral e fina, tá? Todos esses elementos devem ser trabalhados em conjunto, né? E avaliados se a criança possui alguma debilidade, alguma falta desses elementos durante a sua vida, ou mesmo o idoso. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. O que seria o esquema corporal, né? Leibniz já falava, em 1983, que é uma intuição de conjunto ou um conhecimento imediato que temos do nosso corpo estático ou em movimento, na relação de suas diferentes partes entre si e, sobretudo, nas relações com o espaço e com os objetos que o circundam. Ou seja, o que é o esquema corporal? É a noção de corpo que você tem, a noção do espaço entre as partes do seu corpo, né? Que a cabeça fica em cima, o pé fica embaixo, a localização do nariz, do olho, da boca, né? Existem algumas debilidades, alguns distúrbios psicomotores que atrapalham o entendimento desse esquema corporal. E isso pode ser trabalhado. Conhecer as partes do corpo, suas funções e interações com ele mesmo e com o meio que o cerca é de fundamental importância na construção do esquema corporal e no desenvolvimento normal no âmbito motor, social e afetivo. Conhecer onde fica cada parte do corpo, para que ele serve e sua relação com o espaço também, né, é extremamente necessário, principalmente no desenvolvimento infantil, para que a criança possa se identificar com o outro também e poder utilizar seus membros de forma eficaz. Membros superiores, membros inferiores. E mais para frente a gente vai falar um pouco como a gente pode estar trabalhando isso. A imagem corporal. Bem, a imagem corporal ela é simples, ela é incomparável, incomensurável e própria de cada um. E está ligada ao sujeito e à sua história. Né? A imagem corporal é a imagem que você reflete sobre o espelho. O espelho não físico, o espelho de si próprio, da sua alma. O que você percebe de si mesmo. Né? Muitas vezes existem distúrbios de imagem corporal, como na anorexia, em que as pessoas, mesmo estando muito magras, e se observam estando muito gordas, né? E aí é um distúrbio de imagem corporal que precisa ser trabalhado, é algo psíquico. Mas também a imagem corporal pode ser bem positiva. Você pode se olhar no espelho e ver uma pessoa boa, bonita, de bem com a vida, né? E quanto melhor for a sua imagem corporal, melhor o seu desenvolvimento motor, melhor o seu desenvolvimento cognitivo. E isso precisa ser trabalhado também com nossos pacientes, tá certo? Vamos falar um pouco sobre a lateralidade, né? A lateralidade, ela significa a capacidade de vivenciar as noções de direita e esquerda sobre o meio externo, que envolve o mundo dos objetos e das pessoas, independente da sua própria situação física no espaço. Então, conhecer, saber que certos objetos estão à esquerda, certos objetos estão à direita, facilita o movimento da pessoa. Como também a sua própria lateralidade, a lateralidade pessoal do indivíduo, né? Ele ter essa identificação de que os seus movimentos são mais fáceis de um lado do que do outro, né? Cada um tem a sua facilidade para ser destro ou canhoto. E ter essa habilidade bem trabalhada é fundamental para que o desenvolvimento motor ele seja realizado de forma eficaz. Né? Principalmente a criança que durante a infância ela vai se definir, né? Se ela vai ter mais facilidade para escrever e mais força na esquerda ou na direita, né? Agilidade, precisão, percepção tátil do lado direito ou do lado esquerdo. A lateralidade ela vai depender também das informações neurológicas, mas também ela é influenciada por vivências sociais, tá? Então, é algo que a gente realmente pode estar nascendo com essa predisposição para ser, mas que
o ambiente pode estar modificando isso também, né? Então, pessoas com alguma amputação, alguma dificuldade de algum membro, espasticidade, pode gerar que ela tenha uma dominância, lógico, no membro que não está cometido, né? Isso também tem que ser trabalhado e visto e diferenciado, tá bom? Sobre a orientação espaço-temporal. Então, é através dessa estruturação espacial que a criança ela toma conhecimento do seu próprio corpo, em um meio ambiente, das coisas entre si e a possibilidade do sujeito de organizar-se perante o mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de colocá-las em um lugar, de movimentá-las, né? Nós precisamos ter uma noção do espaço onde nós vivemos, né? E para que a gente possa saber onde colocar os objetos, a distância entre o objeto e você, para que você não precise estar sempre batendo nos objetos, como acontece com algumas crianças, né? E daí também a importância de não se colocar a criança em andadores, para que realmente ela possa aprender as distâncias entre ela e os objetos da casa, do universo que ela vive, né? A tendência realmente a criança a perder um pouco dessa orientação do espaço quando ela é colocada em andador. Então, isso pode ser trabalhado na educação infantil, com conceitos como dentro e fora, né? Como em cima e embaixo. E aí, está trabalhando com a criança com relação à orientação espacial, desde da mais eternidade, vai facilitar o desenvolvimento motor dela no geral. E nós temos também a estruturação temporal, que é a capacidade de a gente saber a sequência das coisas. O que nós precisamos para comer um sanduíche? Primeiro, nós vamos pegar a manteiga, depois o queijo, depois o presunto, vai preparar o leite. Primeiro a gente vai esquentar o leite, depois colocar um chocolate, enfim. Toda essa estruturação temporal parece uma coisa muito simples, mas para algumas pessoas ela possui algumas dificuldades. Então, essa capacidade realmente de você estar saber como é a sucessão dos acontecimentos, de renovação cíclica, a ponto de isso se tornar algo automático, né? Mas existem pessoas que não conseguem ter essa orientação temporal e por isso muitas vezes elas não conseguem realizar uma atividade adequadamente. Isso pode ser trabalhado, né? A questão de tempo e a questão de espaço. Vamos falar um pouquinho sobre tônus, equilíbrio e postura, tá? O tônus, ele é o estado de tensão permanente de um músculo, de origem reflexa, sendo hipertônico ou espástico, né? Quando a resistência à distensão é elevada, e hipotônico, quando o oposto ocorre, ou seja, quando a flacidez é elevada. E relaciona-se muito com o ajuste das posturas, né? Então, o tônus é a tensão do próprio músculo. O equilíbrio, que é a capacidade da manutenção do corpo em uma mesma posição durante um tempo, né? Ele pode ser estático ou ele pode ser dinâmico. E nós também temos a questão dos conceitos de ritmo, né? O ritmo é um fenômeno espontâneo e individual. Cada pessoa possui o seu próprio ritmo, tá? Que começa com os ritmos internos, como a respiração, os batimentos cardíacos, né? E para os externos, né? O ritmo, cada pessoa tem um ritmo de andar, de trabalhar, de facilitar as coisas, o próprio dia a dia. Então, ainda que careçam de ordenação, né, ela, por tratar-se da parte efetiva do desenvolvimento psicomotor, o indivíduo organiza-os lentamente por meio de vivências sucessivas, na exploração de suas possibilidades, né? Então, cada um tem o seu ritmo, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um ritmo mais lento, né, ela não tenha ritmo. Não, ela tem ritmo, mas o ritmo dela pode ser mais lento. E aí, uma pessoa que não tem ritmo, ela não consegue realizar atividades que exijam uma sequência que exija uma certa mobilidade mais ritmada, né? Como, por exemplo, um pula-cordas, né? Existem muitas crianças que têm dificuldade de pular corda. Parece muito fácil, mas para algumas crianças isso é bem dificultoso, né? E isso a gente pode estar trabalhando também dentro da psicomotricidade, a questão dos ritmos e o entendimento de como a gente pode absorver esses ritmos também. Bem,
embora depois de assim, eu explanei um pouco sobre o conceito, sobre o que é a psicomotricidade, né? De como a gente pode estar trabalhando a psicomotricidade e também sobre seus elementos principais, existem outros elementos que podem ser trabalhados, mas a gente falou um pouquinho sobre os principais. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente estar trabalhando esses conceitos dentro da nossa clínica fisioterápica, né? E como a gente pode estar realizando de uma forma muito simples, muito eficaz, e sem custo nenhum. Então, a psicomotricidade, ela fundamenta-se no funcionamento do sistema nervoso, né? Em que todas as partes devem estar em pleno funcionamento, e uma depende da outra. Então, tem muito a ver com a fisioterapia. A gente trabalha justamente essa questão do bom funcionamento do sistema nervoso com nossos pacientes, que deve estar tudo em pleno funcionamento para que ele possa realizar suas atividades de vida diária, né? Então, a psicomotricidade é algo que está muito próximo da fisioterapia. E principalmente, né, algo muito importante da psicomotricidade é que ela vai contra essa forma mecanicista de trabalho, né, que muitos profissionais da área de saúde acabam realizando, né, em que nós impomos nossas atividades aos pacientes sem perguntá-los as necessidades, o que ele precisa, o que ele quer para a fisioterapia, né? Nós não costumamos perguntar, e sim a gente impõe, a gente infere que ele precisa de algo e sem perguntar para o paciente. Então, quando nós podemos conversar com esse paciente, perguntamos suas necessidades, suas vontades, seus desejos, seus anseios, ele costuma realmente estar aderindo melhor a essa terapia física, como também evoluir melhor na fisioterapia. Então, a gente está ligado sempre com as questões emocionais desses pacientes, fazem com que ele tenha um desenvolvimento mais eficaz. E, principalmente também, a psicomotricidade, ela desconsidera a divisão do indivíduo em partes motora, afetiva e intelectual. Tudo isso funciona na mesma hora, juntos, né? E dentro do atendimento clínico, nós vamos trabalhar todas essas partes, afetiva, motora e intelectual, ao mesmo tempo, tá? Na sua concepção, a dinâmica aplicada será capaz de desenvolver o aspecto motor no momento da execução da atividade. Nós vamos sugerir uma atividade, então eles vão fazer com que desenvolva a parte motora, o aspecto intelectual, fazendo com que essa atividade proposta ofereça um desafio a esse paciente, e o afetivo, né? No que no decorrer da atividade poderemos estar trabalhando, né? O participante vai experimentar sentimentos diversos durante essa atividade. E podem ser de tristeza, de alegria, de animação, por estar conseguindo fazer o que não consegui fazer antes. Isso a gente vai trabalhar no dia a dia. Então, a interação entre técnicas fisioterápicas e a psicomotricidade, ela pode tornar, sim, o tratamento mais efetivo e significativo, tanto para o paciente como para o fisioterapeuta, uma vez que apenas a utilização das técnicas fisioterápicas apenas que nós conhecemos e trabalhamos no nosso dia a dia, ela não permite que o profissional observe alguns pontos durante a avaliação que são extremamente fundamentais, que são os aspectos afetivo e emocional, que vão justamente estar oferecendo a base para que essas atividades propostas sejam realmente eficazes. Então, as técnicas fisioterápicas, elas são incapazes de estar avaliando a imagem corporal desse paciente, a percepção espacial, a espontaneidade que do indivíduo durante as atividades propostas, né? Facilitando que esse paciente possa estar realmente aderindo melhor à terapia física. Então, alguns exemplos aqui a gente pode estar mostrando, né? Numa atividade típica do paciente, no treino de marcha, a gente pode estar incluindo o treino de equilíbrio, como também o trabalho de imagem corporal, com espelho, né? Trabalhar vários aspectos ao mesmo tempo. E com crianças, a gente está trabalhando com equilíbrio, com materiais do dia a dia, como, por exemplo, uma corda, né? A gente pode estar trabalhando não só equilíbrio, mas conceitos de direita e esquerda, conceitos de lateralidade, conceitos de dentro e fora, né? Com um objeto tão simples, uma corda, uma linha,
a gente pode estar trabalhando vários conceitos psicomotores com essa criança, sem contar também a atividade técnica fisioterapêutica, como, por exemplo, o equilíbrio, tá? Nós podemos estar utilizando materiais como papel, sucatas como garrafas, para trabalhando esses conceitos, cores, para a gente trabalhar a questão cognitiva, formas, né? Sem contar outras atividades, os elementos psicomotores que estão sendo trabalhados, né? Na figura da esquerda, a lateralidade, o equilíbrio, na figura da direita também, o equilíbrio, a cognição. Nós podemos estar trabalhando sem muitos custos, coisas que a gente pode estar utilizando no dia a dia, incluindo isso nos atendimentos e aprimorando mais o desenvolvimento motor dessas crianças e adultos. Então, o objetivo da psicomotricidade é isso, é que se busca adequar as condutas às necessidades do indivíduo, principalmente às necessidades do indivíduo, perguntar o que aquele indivíduo realmente quer da fisioterapia, né? Tornando essa tarefa mais eficaz e satisfatória, tá? A psicomotricidade, ela precisa ganhar importância na prática clínica dos profissionais de saúde, em particular do fisioterapeuta, né? Pois nós estamos observando que ela realmente auxilia o desenvolvimento motor e intelectual da criança e do idoso também, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho algumas imagens que a gente pode estar mostrando. O trabalho com o membro superior, um trabalho de orientação espacial, temporal, realizado em pacientes idosos, pode ser individual ou em grupos também, que a gente pode estar utilizando grupos heterogêneos, com cada um com a sua dificuldade, com as suas facilidades, e a gente vai adaptando os exercícios a partir dessas dificuldades, facilidades que esses grupos podem estar apresentando, né? Como vocês veem, à esquerda nós temos a imagem de um grupo de idosos, uns de cadeira de roda, outros em pé, mas a atividade está sendo realizada da mesma maneira, né? Então, a gente pode estar trabalhando conceitos como dentro e fora, direita e esquerda, fortalecimento do membro superior, que é típico da fisioterapia, né? Incluindo aspectos psicomotores, aprimorando mais a nossa prática fisioterapêutica, né? Sem contar a questão cognitiva, né? Então, a direita também, trabalhando jogos com materiais utilizados como papel, em instituições de idosos, ou grupos de idosos dentro de unidades básicas. A gente pode estar fazendo esses grupos e trabalhando essas questões psicomotoras com atividades simples e com sucata, com materiais de baixo custo, né? E, principalmente, a gente pode estar utilizando grupos heterogêneos para estar trabalhando. Nós podemos trabalhar circuitos psicomotores, né? Como vocês veem, com garrafas PETs, com atividades simples que a gente pode estar trabalhando, fortalecimento muscular, os próprios elementos psicomotores, como em cima e baixo, direita e esquerda, como nós vemos aqui na imagem da direita. A gente pode estar trabalhando com música, trabalhando o ritmo com esses pacientes, né, que muitas vezes perdem um pouco o ritmo da marcha devido ao próprio processo de envelhecimento. Então, utilizar música, utilizar fatores com que eles possam estar adquirindo músicas do tempo deles, para que a gente possa estar resgatando memórias e assim ativando realmente essa questão cognitiva desses pacientes que vai se perdendo com o tempo, sem esquecer, lógico, do lúdico e do gosto para poder fazer a atividade, né? Após sempre uma atividade psicomotora, normalmente os pacientes se sentem muito bem, se sentem mais agradáveis e se sentem mais felizes, né? E essa é a ideia da psicomotricidade, estar trabalhando esses pacientes como um todo, não só através dos seus déficits motores, né? Como a fisioterapia foca, mas também o seu cognitivo, como também, principalmente, o seu afetivo, porque estando a parte afetiva bem, né, o restante, com certeza, vai estar
vai ficar cada vez mais fácil de estar sendo trabalhado e desenvolvido, ok? Então, essa interação entre diferentes áreas de conhecimento, no caso, a psicomotricidade e a fisioterapia, é cada vez comum, né? E nós sabemos que essas experiências multidisciplinares, elas têm demonstrado muito sucesso, né? Portanto, essa associação das técnicas fisioterápicas com os conceitos das técnicas psicomotoras, elas vêm somar-se realmente ao tratamento fisioterapêutico, né? Trazendo esse lúdico à terapia física, trazendo esse trabalho emocional à terapia física, né? E a importância de considerar o indivíduo como um todo, não só como um corpo individual, um corpo com alguma deficiência, um corpo com alguma debilidade, né? Evitando, de uma vez por todas, que nós dissociemos o corpo da mente dessa pessoa, do emocional. Né? Aqui estão algumas referências que eu utilizei para falar um pouco sobre conceitos, né, algumas referências clássicas e também sobre a questão da fisioterapia e a importância da psicomotricidade nesse tratamento. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre a importância da psicomotricidade e aguardo outra oportunidade para estar falando com vocês sobre outros assuntos. Obrigada.